Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Voz Equestre, o podcast da VetNew, a empresa líder em saúde equina. Este espaço foi criado como ponto de partida para conversas que informam, inspiram e aproximam pessoas apaixonadas pelo universo equestre. E eu aproveito para te convidar a seguir as nossas redes sociais. Estamos em todas as plataformas de áudio, bem como também disponível no canal do YouTube oficial da VetNew Equinos. Esse é o Voz Equestre, o relincho que conecta. E no Instagram, @VozEquestre. Bom, quem vê um potrinho correndo, galopando livremente pelo pasto, acompanhando a sua mamãe, dificilmente imagina que tudo que tem por trás desse momento. Após o nascimento, há o planejamento, conhecimento, dedicação e muitas vezes noites em claro. Dizem que as crianças são o futuro. E no meio do cavalo não é diferente. Mas nem todo potro de hoje será o campeão de amanhã. É justamente nos primeiros dias, semanas, meses de vida que muitas dessas histórias começam a ser definidas. Para falar desse tema fascinante, vamos conhecer duas profissionais que dedicam suas carreiras à neonatologia e à pediatria equina. Muito bom, elas estão aqui. Eu começo com a Tatiana Figueiredo. É médica veterinária e mestre em ciência animal pela PUC do Paraná, doutoranda na Universidade Federal Rural do Pernambuco. O Brasil se encontra aqui na tarde, vamos falar mais disso. Especialista em neonatologia equina, fundadora da TF, Cursos e Consultoria Neonatal, com mais de 3.000 profissionais capacitados no Brasil, América Latina e Estados Unidos. Seja bem-vinda, Tati! É isso mesmo? É isso mesmo, uma jornada aí que a gente tem construído ao longo desses quase 20 anos, né, de estrada. Uma jornada que me orgulha bastante e vou mostrar um pouquinho do que esse universo engloba aí nessa conversa hoje. Vamos falar tudo, porque passa por Paraná, Bahia, Sergipe, Pernambuco e a Maísa Franco. Médica veterinária formada pela Unipil, aprimoramento profissional em clínica médica e cirúrgica de equinos no Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli e em neonatologia, pediatria e criação de equinos no Aras Fábio José, no Sergipe, possui especialização em neonatologia equina pelo IBVET e é fundadora da Franco Maternidade Equina, empresa especializada em acompanhamento gestacional, assistência ao parto, cuidados neonatais e consultoria para a criação. Seja bem-vinda, Maísa! Obrigada, Marcelo. É isso mesmo, seguindo aí os passos de Tati, né? A gente se conhece aí há alguns anos e depois de conhecer ela, essa área se apresentou para mim e a gente tá seguindo junto aí, né? Nessa rota. Muito bom. Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Maísa, aqui para você. Tati, uma lembrancinha da VetNew, do Marcelo Pardini. Esse é meu livro novo. Tem um regalo personalizado do Voz Equestre da VetNew também. Muito obrigada. Muito obrigada. Aí. Muito bom. Bom, pra gente começar o nosso bate-papo, Tati, eu sempre gosto de saber essas escolhas que levaram até a veterinária. Fala um pouquinho da menina Tati lá de Curitiba? Falo. A menina Tati de Curitiba é uma menina que não tinha nada do agro. Nada na família do agro. Meu pai é engenheiro civil, minha mãe é psicóloga. E da onde veio o encanto por cavalo? Não sei. Não, a gente... Na verdade, eu tenho uma suspeita. Minha mãe, quando era mais nova, o avô dela trabalhava numa fazenda de criação de cavalo. E ela passava as férias com ele.
E ela tinha um contato muito grande com o cavalo. E desde pequena, eu tenho uma foto, ela montando no pelo, e eu junto com ela. Eu devia ter uns 3 a 4 anos. E vem dali. Então, vem desse gosto da minha mãe, com certeza. Apesar dela não ter seguido essa carreira, né? Mas eu acho que vem daí. Eu lembro de eu pequenininha, o único contato que eu tinha com o cavalo era, a gente ia para um hotel fazenda, e aí tinha cavalo, e em vez de eu ir pra piscina, eu passava o dia inteiro com os cavalos. E coitada, arrastava minha irmã junto. E hoje minha irmã trabalha com moda, com marketing, enfim, outro ramo completamente. E aí a gente cresceu e a minha irmã falava, eu vou ser veterinária, e eu falava, eu vou ser arquiteta, eu tinha outros planos. Quando chegou a hora de definir, a gente tem que fazer definições muito cedo na vida, né? Com 17 anos, basicamente, você vai escolher o que você vai ser. Quando crescer. E eu sempre fui muito, muito guiada por Deus, eu tenho certeza disso. Porque eu vejo sempre que os caminhos, eles vão se abrindo no momento que eu vou seguindo, vou confiando e vou seguindo e vou me permitindo. E eu falei assim, bom, eu vou fazer ou medicina ou veterinária. Então, sugeriram que eu acompanhasse um médico, eu fui acompanhar e fui parar numa cirurgia e falei, meu Deus, eu não quero isso aqui. E fui acompanhar uma veterinária que trabalhava pra gente e ela atendia pequenos e grandes. E eu cheguei em casa e falei, pai, pode me inscrever, eu vou fazer veterinária. Fiz veterinária e ali dentro da faculdade eu fui conhecer, na verdade, todas as espécies. E eu fui vendo o que eu não gostava e eu já fui descartando o que eu não gostava rapidamente. E o cavalo daí sempre permaneceu. Então, quando eu terminei, eu já estava bem focada que eu queria trabalhar com cavalo. Era uma turma de 40 pessoas, a maioria da turma já eram mulheres. Tinham em torno ali de 5 pessoas que queriam equinos. E, enfim, e aí eu acabei realmente ficando nessa área de trabalhar com os cavalos. Muito bom. Daqui a pouco você vai contar mais aí dos paradeiros, Bahia, Sergipe, Pernambuco. Maísa, o papai é um homem que gosta de cavalo. Gosta. A linhagem Foundation do cavalo quarto de milha. Conta um pouquinho da sua história. Meu pai é um apaixonado pelo quarto de milha desde muitos anos, muito antes de planejar que eu nascesse, né? E ele criou o cavalo, teve uma época que ele deu uma decepcionada, perdeu o garanhão, parou. Mas aí Lá no Sergipe. Lá em Sergipe. Eu e minha irmã, eu tenho irmã gêmea, a gente começou a ter um gostinho, um cavalinho, aquele cavalinho da cavalgada. E ela é veterinária? Não, ela é médica. Uma cuida da outra, a gente tem esse acordo aí. E aí a gente começou a se apaixonar e eu tinha uns 12 anos, falei, vou ser veterinária. E aí, pronto, eu realizei o sonho do pai. Né? Meu pai tinha vontade de fazer veterinária, mas nunca tocou isso pra frente. Eu falei, não, mas eu vou tocar pra frente. E o que é mais bacana, você falava em off, que ali é uma região dominada pela vaquejada, esporte super tradicional, e o seu pai bateu firme no tambor, é isso? Bateu firme. Meu pai ele é juiz, né? E aí teve uma época que ele criou uma associação de tambor e baliza lá em Sergipe, tocou 2 anos como presidente, botou umas provas, eu e minha irmã a gente corria, então a gente sempre foi criada ali no meio do cavalo mesmo. E quando eu entrei na faculdade, eu já entrei dizendo, eu vou mexer com cavalo, não sabia que área, né? Fui para reprodução, quis a clínica, ainda fiz a residência na cirurgia, né? Mas aí o potro, Tatiana apareceu na minha vida e o potro entrou de vez na cabeça. Já vamos falar. Ô Tati, e aí você se forma e quais são os caminhos aí que Deus te ilumina? Aí eu me formei em 2007 e como todo veterinário que cai no mercado, você fala, e agora? E agora? O que é que eu vou fazer? E infelizmente, quando a gente se forma, a gente recebe alguns conselhos e algumas coisas que são mais duras. Então, a gente escuta, não tem espaço, a mulher não consegue trabalhar com cavalo. Isso em 2007, gente. A gente tinha pouquíssimas mulheres trabalhando com cavalo, né? E aí você escuta, e eu sempre escutei, mas eu sempre falei, tá, vamos lá, vou bater no peito e vamos lá. Quando eu me formei, eu tinha então um plano, que a gente sempre tem planos, né? E o plano A era fazer uma residência. E eu não passei na residência. Fiquei em segundo lugar, não passei na residência e falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida?
E eu sempre gostei de lecionar. Na faculdade, isso já era meio que explícito, da forma que eu me comunicava, na forma de apresentar os trabalhos. E o meu professor na época, que era o Pedro Michelotto, ele decidiu, eles abriram o mestrado da PUC e ele falou, Tati, você não faz o mestrado, eu te oriento. Ali entrei no mestrado. Com uma semana eu recebi um convite para começar a dar aula numa faculdade. Essa faculdade ficava na divisa do Paraná com Santa Catarina, em União da Vitória. Lá fui eu, com uma semana de mestrado, com 22 anos. Eu lembro até hoje, eu chegando na sala de aula, e aí o diretor, venha, Tati, vamos entrar. E aí todo mundo parou, né? É a aluna. E de repente, não, é a nova professora de equinos de vocês. Então veio uma responsabilidade muito grande também. Ser professora já na área de equinos, eu já tinha uma especialização, que eu já tinha feito, uma especialização em clínica e cirurgia de equinos. E mesmo assim, uma responsabilidade imensa, você é super nova. Mas eu sempre penso, o que é que o aluno quer de um professor? E os alunos, eles querem prática, eles querem vivência, eles querem que você traga essa vertente. E eu sempre me propus muito a fazer isso. E eu tenho grandes amigos dessa época, então eu acho que deu certo. E dali, eu terminei o mestrado. Em 2011, apareceu a oportunidade de eu ir trabalhar no Aras da Bahia, no Aras LM. Lá fui eu, para Feira de Santana, na verdade, tanquinho de feira. E aí eu comecei a minha jornada lá, ao lado de outros veterinários. E eu lembro que naquela época todo mundo falava, nossa, mas como assim um Aras ter 3 veterinários? Já achava um absurdo ter um. Como assim ter 3 veterinários? E ali eu começo a minha jornada dentro do Aras de criação. O LM, uma baita potência, do saudoso Duda Mendonça, um grande investidor, um homem muito arrojado, sempre antenado com o que acontecia no mundo, trazendo novas biotecnologias também e agregando alta genética. Exatamente. E foi ali o meu despertar para a neonatologia. Ali, no Aras de criação, você realmente entende que a neonato, ela é o que movimenta. Ela movimenta o comércio, ela movimenta o ciclo do Aras. Então, tem que nascer, porque tem que criar e tem que vender. E esse é o ciclo do Aras de criação. E como é que você vende um potro bem, se esse potro ficou doente? Esse potro perde curva de crescimento. E essas foram coisas que eu fui entendendo ali no decorrer da jornada. E, potro morre mesmo. E eu escutei essa frase. E essa frase foi suficiente para me despertar e me fazer assim, não, peraí. Tudo bem, eles morrem, mas onde é que a gente tá falhando? E foi isso que foi me fazer estudar e entender que realmente a gente não sabia o que a gente fazia. A gente muitas vezes colocava o tratamento de um cavalo adulto num potro, e aí você perde o potro. E a neonatologia dentro de uma área de criação, você investe não na medicina emergencialista, você investe na medicina preventiva. E ali você vê, então, aquele potro que nasceu com você, então, foi feito ali no Aras, nasceu com você, foi criado, e de repente você acompanha ele na pista. Então, esse é um ciclo que eu amo vivenciar, né? Eu não sou uma neonatologista de hospital, eu sou uma neonatologista de campo mesmo, de área de criação. Já vamos pegar o fio da meada, que é muito interessante. Eu gosto muito de falar, principalmente para os jovens, para os estudantes. Aqui a gente falou de crença num ideal, de estar aberto às novas possibilidades, por mais que ela havia focado numa residência, quiseram os deuses aí da neonato que ela não tivesse entrado, estava aberto para uma nova proposta de emprego, e ali foi jovem, 22 anos, começar a ministrar suas primeiras aulas, e coragem, bravura, isso é muito legal. Maísa, vamos trazer agora a sua história. Uma vez formada, que caminho você seguiu? Então, né, eu já tinha feito o estágio na época da graduação com Tati, e quando eu saí, a gente conversava sobre eu ser residente dela, né, mas faltava, digamos que aquela experiência um pouco mais emergencial, mais, né, de você estar pronto para resolver situações que às vezes você precisa ter aquele feeling, né, então a gente acabou, né, eu conversava muito com ela, e a gente acabou decidindo que eu deveria primeiro partir para uma residência. Porque, né, no Aras também acontece tudo, né? Acontece muita clínica emergencial, a gente fala de neonatologia, às vezes, mas a também. gente dentro do Aras
Sim. tudo. É cavalo atleta, tem potro, receptora, garanhão, você mexe com reprodução, mexe com tudo. Então, faltava aquele preparo um pouco mais, né, da emergência. Então, eu fui pra residência, né, fiz a residência no hospital e aí eu voltei. Aí eu voltei pra trabalhar com ela, fiz a residência com ela. Aí já muda um pouco, né? Você sai daquela parte de emergência, de atendimento só clínico, cirurgia, e aí você entra na parte preventiva da coisa. Você viu os problemas e aí você começa a querer prevenir ele dentro do ARAS para não precisar chegar na cirurgia, né? Então, aí eu fiz a residência com ela. Foi quando ela saiu do ARAS e eu assumi a parte lá de criação. Isso lá no Fábio José. Isso. Que é uma grande referência, especialmente na vaquejada, na velocidade, no tambor também. Movimenta toda a região ali. Agora, Tati, você dizia essa frase que a impactou e a despertou para neonatologia. Dá sequência aí a sua linha do tempo. Não, e olhem que interessante. A neonatologia também, ela não surgiu assim, hoje eu acordei e eu me senti uma neonatologista. Não. Eu peguei um voo de Salvador pro Paraná para visitar a minha família. Raríssimos, né? Porque a gente consegue sair raríssimas vezes. Peguei um voo da madrugada, que é aquele voo que todo mundo vai para dormir, descansar. E eu sentei ao lado de uma médica. E a gente começou a conversar e ela era neonatologista. E a gente começou a conversar e conversar e conversar. E esse voo de 2 horas... Sinais, hein? São muitos. E esse voo de 2 horas passou assim, ó. E aí, ó, eu sou muito curiosa. E eu acho que isso é algo extremamente importante. E eu perguntava, mas o que você faz nesses casos? Mas e como é que vocês atuam nesses casos? E a gente foi trocando figurinha. E quando a gente chegou em Curitiba, eu lembro até hoje, ela levantou, a gente se despediu ainda, a gente se deu um abraço, porque a gente ficou super amiga. Ela olhou e falou, você sabe que você é uma neonatologista, né? E foi naquele momento que simplesmente eu falei, tá, o que é que eu faço com essa informação agora? E nessa época, era em torno aí de 2013 para 2014, foi quase que quando o Instagram surgiu. E ali eu falei, bom, eu vou mostrar um pouquinho disso. Então, foi ali que eu falei. Profissionalmente você estava no LM ainda? Profissionalmente estava no LM. Eu fiz a minha transição do LM para o Fábio José em 2015. Mas nesse ato, você também veio para São Paulo, acompanhou o Jockey Clube de Sorocaba. Conta um pouquinho essa parte também, por favor. Quando você é veterinária de um ARAS, você trabalha em tudo, né? Como a Maísa falou. Então, a gente trabalhava em todos os segmentos. Não sou fã da parte reprodutiva de fêmeas, mas parte de coleta de sêmen, congelamento, a parte do garanhão, a parte administrativa, a parte de clínica, então a parte de cavalo atleta, então tudo isso a gente fazia. E o ARAS LM, numa época, a sede dele era na Bahia, mas o Duda, ele decidiu que ele abriria uma frente em um outro ARAS em São Paulo. Nessa época, a Edna veio, né, e iniciou Doutora aqui. Edna Cláudio, muito Edna querida. é a minha mãe, a quem eu devo, tudo dos ensinamentos de criação. Haja vista que ela aprendera com Diane Franco Samaia do Ara Santo Anjo. Exatamente. E aí, a Edna, ela veio para esse início dessa transição, e um dia ela me ligou, eu tava viajando de férias, ela ligou, olha, quando é que você volta? Porque eu pedi a conta. E eu, ai meu Deus. E eu falei, e aí, Edna? Não, e aí você vem. E eu falei, tá bom, eu vou. E aí eu comecei nessa transição, eu ficava um pouco na Bahia e ficava em São Paulo. Super tranquilo, super tranquilo. E o que é que em São Paulo me mostrou? A criação do cavalo de corrida é uma criação que não te permite erro. Porque o cavalo, ele precisa ir para uma pista muito cedo. Então, ou você domina a criação e você domina essa parte inicial do potro, ou você perde curva de crescimento. Então, ali foi o grande salto, com certeza, que eu entendi o que era um sistema de criação bem feito. A Edna já tinha organizado bem o manejo, mas foi ali que eu entendi realmente Baita o papel de de um seleção. Veterinário. Exatamente, genética de ponta. Nossa, o valor agregado já era enorme. E ali você entende realmente. E São Paulo trazia suas dificuldades, né? Então, por exemplo, no área da Bahia não tinha rodococcus.
pneumonia por rodococos. Em São Paulo, a gente brincava, tava na água, né? Então, todos os potros ali, se você não cuidasse. E ali, então, eu fui começando a entender ainda mais esse papel na especialidade. Então, tudo foi indo meio junto. Foi tudo acontecendo meio junto. E aí, entra um sergipano na vida dela? Que história é essa, Maísa? Então, né, quando Tati saiu do Aras, aí ela tinha planos de talvez voltar pra casa, pra Curitiba. Eu falei, como assim? Não me abandona, vai me abandonar agora? Não vai não. E aí a gente conversava muito. Falei, não, calma, peraí, vamos dar um jeito aqui de você ficar aqui perto de mim. Aí botei um ex-veterinário médico na vida dela pra ver se ela resolvia ficar. E graças a Deus deu certo. Daí hoje a gente consegue morar na mesma cidade. Hoje a agenda da gente, por mais que seja movimentada, mas a gente consegue ter alguns momentos de trocar um pouco de ideia junto. Sim. Né? Sim. E tocar alguns projetos, tanto profissional quanto pessoal. Uhum. Que bacana. Aí você vai para o Fábio José. Aí em 2015 fiz minha transição. Fui pro Fábio José. Cheguei lá, tinha um Aras com uma capacidade enorme, mas um Aras que precisava ser montado. E eu tinha tido uma escola muito boa. Foi a hora que eu, em conjunto com outro veterinário, a gente começou a organizar a casa. Então, essa transição é muito difícil também para o proprietário entender e confiar no teu serviço. Sem dúvida. Essa é uma jornada do veterinário muito difícil. Porque você chega, muitas vezes a pessoa tem um pensamento, né, de um manejo, e lá, por exemplo, lá tinha uma cultura de um manejo muito voltado para bovinos. Na hora que você cria cavalo, você tem que criar cavalo. Então, construção de piquete, construção de lanchonete, treinamento de mão de obra, do básico até a gente começar a evoluir ali dentro. E era um trabalho de domingo a domingo, né? Quem vive rotina diária sabe, é de domingo a domingo. Muitas vezes a gente chega antes de qualquer tratador, a gente sai depois, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que treinar a mão de obra, isso é muito cansativo, fazer um time dá trabalho. E aí você tem que exercer o seu papel de liderança, que é muito importante. E a gente só lidera mostrando que a gente sabe fazer o serviço, então você tem que fazer tudo. Mas aos poucos a gente foi conseguindo mostrar os resultados. Os resultados foram chegando, né? A gente viu a evolução do padrão de criação, depois começa a melhorar a genética, e o Aras aí, ele conseguiu se estabelecer entre um dos melhores criatórios. Porque todo início ele foi um investidor, foi comprando animais, depois até se tornar criador é outro negócio. Outro passo. Exatamente. Maísa, muitas pessoas enxergam o animal apenas a partir do seu nascimento. Mas existe um longo caminho até esse momento. Qual é o exato momento que o neonato passa a fazer parte desse processo todo e qual a importância do acompanhamento gestacional? Eu diria que, primeiro que a vida do neonato ela começa quando você vai escolher, digamos, se for uma transferência de embrião, a escolher a receptora. Ela começa ali. O neonato ele vai chegar depois, mas ele já começou a ser moldado naquele momento, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. Quando ele chega, aí já é um outro processo, né? Mas uma escolha de uma receptora bem feita. E aí todo esse processo, o momento da reprodução, de inseminação, de transferência de embrião ou qualquer outro procedimento tecnológico da reprodução, começa com um belo de um cuidado no início. Uma receptora, uma matriz bem cuidada nutricionalmente, manejo sanitário, todo esse processo ao longo da gestação faz diferença. E um acompanhamento gestacional é primordial hoje, né? A gente vê que quando a gente consegue acompanhar, a gente consegue prever muitas coisas, melhorar, prever e até evitar muitos problemas. E quando você tem um problema, você consegue já começar a tratar para minimizar os danos lá na frente. O mote de hoje não é reprodução, mas é inevitável nós falarmos. Na área que vocês atuam, Nordeste, ali no Sergipe, é mais transferência de embrião, é mais ICSI, tem os produtos na própria doadora, na receptora. Como que está hoje esse mercado? Tá bem misto. Eu vejo que tá bem misto. Eu recebo muita matriz para parir, receptora. O ICSI tá chegando. Não vou dizer que é igual aqui, mas ele tá chegando com força.
A gente ainda tem bastante transferência de embrião. Então, assim, eu vejo uma mistura grande ainda, né? Mas acaba que o manejo é o mesmo. Vocês notam diferença do potrinho que vem da própria matriz da égua ou da receptora, em grosso modo, que é a barriga de aluguel, aqueles que não são afeitos à reprodução? Há uma diferença? Há uma diferença. Eu acredito que, assim, eu vejo que existe uma diferença, mas existe a diferença também dependendo do manejo, né? A gente hoje tem... O pessoal pergunta, mas vou... É a cultura de, não, a receptora não precisa comer, mas a matriz, ela tem que comer. Entendeu? Então, assim... Isso é um erro crasso, né? O manejo da receptora, ele é o mesmo. Tem uma pergunta, né, que um patrão da gente fez uma vez, mas o melhor pasto vai ser para as receptoras? Claro! Sim. É óbvio. O melhor pasto é o das receptoras. E elas precisam comer mesmo? Sim! Isso é muito importante a gente desmistificar. Ô Tati, já vai uma pergunta para você. Então, quais são os erros mais comuns que vocês têm observado no manejo das éguas prenhes? E que critério ou pré-requisitos que vocês indicam para uma boa mãe? Ou seja, a própria matriz, evidentemente, score corporal, alimentação, além da genética, ou uma boa receptora. E vale um adendo, eu já vi casos que havia um alto investimento naquele produto, um grande garanhão de alto valor agregado à cobertura, uma matriz maravilhosa. E vai uma escolha muito deficitária na receptora. Já vi casos dela faltar dente, uma receptora, um caso muito emblemático aí no mundo do tambor, que a receptora não tinha língua, quer dizer, isso faltava a qualidade nutricional dela, que afeta, evidentemente, no potrinho, mas quero que você fale, por favor. De modo geral, a escolha da égua gestante, ela vai definir o que vai nascer. E o que vai nascer vai definir, muitas vezes, se vai se tornar um cavalo atleta ou não. E a gente fala isso com toda a sinceridade, de alguém que acompanha o mercado de criação há 15 anos. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que se uma égua ela tem qualquer insulto placentário ou algum problema clínico, né, isso vai acarretar num problema, muitas vezes, de formação do feto, de maturação desse potro, inclusive no momento ali que ele vai nascer. Então, se é um potro que acaba tendo um atraso ou acaba tendo uma deficiência, ele pode nascer com um quadro de ossificação incompleta, e se esse grau ele é elevado, esse potro pode nascer com a ausência dos ossos do carpo. Imagina, sem ossos no joelho, então, como vai correr? Né? Essa matriz cartilaginosa ela não vai se formar depois. Então, a escolha é muito importante. Hoje, se eu te falasse uma das coisas mais básicas que as pessoas mais erram, claro, a gente tem que falar de alimentação, a gente tem que falar de cronogramas sanitários, mas é o temperamento também. Porque hoje você ainda usa uma receptora que não sabe o que é um cabresto. Como que você vai ajudar esse potro? Lembrando que nós temos o genótipo, o fenótipo, o meio influencia. E um animal, como a gente está falando em milésimos de segundo de diferença, ele vai muito cedo ao Jockey Club, por exemplo, ele tem que ter essa mansidão para facilitar o treinamento, porque tudo, em última análise, você está ganhando lá na frente. E assim, tudo depende, gente, grande parte desses potros precisam de ajustes ao nascimento. Então, ou a gente precisa auxiliá-los a mamar, muitas vezes. Como é que você faz isso com uma receptora que não tem um temperamento, sabe, que não tem um manejo básico? Então, a primeira coisa a se organizar numa propriedade também é esse ajuste em relação ao temperamento dessas éguas, ao cabrechamento, é o básico. Eu sempre falo, o básico bem feito, infelizmente ele não é feito, né? As pessoas, eu vou fazer uma ICSI, mas eu não cabrechei essa receptora. E eu tenho clientes hoje, no Brasil inteiro, então eu tenho um volume de ICSI grande, eu tenho um volume de clones, eu tenho um volume de TE, e isso é geral. Isso é geral. Eu me preocupo em ter um investimento caríssimo, mas eu não me preocupei em quem eu coloquei. Então, assim, nossa, a gente ainda tá penando. Mas né? é uma mudança, né? Sim, há uma conscientização vindo. Exatamente. Sim. Mas é um trabalho de formiguinha. Eu sempre falo, nosso trabalho é de formiguinha. Há 10 anos, quando a gente falava essas coisas, iam virar as costas e iam falar,
quê? O que você quer? Sim. E hoje não, hoje a gente vê realmente o mercado entendendo o tamanho da égua que você escolhe, a característica, então, de temperamento é importante, o estado nutricional. Habilidade materna, Habilidade idade, materna. conversão alimentar. Exatamente. Então, tudo isso vai influenciar. Hoje a gente tem dados concretos, inclusive, que isso realmente influencia. Maísa, pra gente ser bem pontual, o que define uma boa mãe? Algumas características, né? Vou repetir aí. Uma égua que a idade faz diferença, a paridade faz diferença, o manejo faz diferença, o tamanho, né? Vocês estavam falando aí da questão da índole. Tati sabe, eu recebi uma égua do tamanho dessa mesa, um leão chegou com um cabresto, o mesmo cabresto que ela chegou, ela foi embora, né? Ninguém chegava nela. Não conseguia, era um negócio inviável. Uma prenhez cara, uma égua que foi cara, o garanhão caro, uma barriga cara, mas não teve escolha. Então, assim, é geral, tamanho, paridade, temperamento. Eu gosto de ser bem didático. Quanto tempo é uma gestação do equino? 11 meses, 11 longos meses. 11 meses. Como que se dá o desenvolvimento desse feto, especialmente no terço final da gestação? Praticamente 70%. Ele dá aquela desenvolvida absurda, né, no final. Então muita gente acha que é naquele momento que tem que começar. Mas se você não começa de cedo, até ali ele já teve uma perda de desenvolvimento. Então você não consegue compensar aquele final. Por mais que seja grande o desenvolvimento final, o início faz muita diferença, né? Então se você não cuidou do início, aquele... Então muita gente fala assim, ração, 60 dias antes de parir a gente começa a dar ração. Mas, gente, não... Ainda tem esse conceito, né? Isso aí tá mudando. Tá indo aos poucos, mas tá indo. E uma dica legal é para todo mundo que quer evoluir a criação, que é algo muito simples. Usa uma fita de pesagem. O potro nasceu, pesa. Aí você vai modificar seu manejo. Isso com a doutora Edna. Sim, claro. Você vai modificar o seu manejo na próxima geração, pese para você ver a diferença. A gente tem dados, e agora a gente começou, inclusive, né, a colocar esses dados para o meio científico, né, mostrando realmente uma década do trabalho das duas. E do padrão de evolução e como a curva é influenciada por um prematuro, por um potro que ficou doente. Então, vai sair coisas bem legais aí nesse sentido da criação. Ô, Tati. De 10 anos, é muita coisa. Sim. Os desafios da gestação, quais são? Os desafios da gestação, atualmente, eles são principalmente relacionados às éguas que acabam apresentando alguma alteração clínica durante o período gestacional. Então, uma cólica, éguas que a gente acaba tendo que utilizar, que já tiveram uma laminite, acabam recidivando, uma égua que pode vir a desenvolver uma placentite, e às vezes por ter uma má conformação perineal. Então, e tudo isso passível de ajustes, né, prévios ali, logo após, muitas vezes, a confirmação do produto. Mas esses são os maiores desafios. Falta de um manejo em relação à parte sanitária. Então, a gente ainda tem muito índice de abortos, de absorção, de natimortos por piroplasmose, ou seja, pela babésia ou pela tegléria. A gente tem potros nascendo também positivos, né, confirmados em PCR. Rodar exame e dá confirmado. Então, eu acho que esses são os maiores desafios que nós temos ainda, né? Mas tudo isso, novamente, passível de ser ajustado. Sim. Hoje também a gente precisa entender a balança de equilíbrio da saúde alimentar da égua. Então, antes a gente trabalhava com éguas muito magras, e agora nós estamos trabalhando com éguas obesas. E aí agora a gente está vendo, na verdade, a influência disso também no potro como futuro atleta. No desenvolvimento de doenças ortopédicas, dos OCDs, da quantidade de deformidades angulares, contraturais. Então, tudo isso muito correlacionado a um manejo, novamente, nutricional errado. Muito bom. Maísa, a ação do neonatologista durante a gestação. Cuidado preventivo sempre, né? Então, a égua gestante...
geralmente na maternidade eu recebo éguas a partir de 60 dias. Né? E a partir de 60 dias eu começo um acompanhamento mensal no ultrassom, desse potro. E a gente vai acompanhando. Qualquer alteração mínima que seja, a gente já aumenta a quantidade. Por exemplo, faço uma vez por mês. Teve uma alteração? Cada 15 dias. Precisa de tratamento? A gente já começa. E isso tem um excelente resultado no final da gestação e com o nascimento desse potro. Isso é muito bacana. Tati, falando um pouco sobre a rotina dentro de um Aras, é importante ter a organização específica para as éguas gestantes. E para os nascimentos, ou elas podem ficar em qualquer piquete junto a toda a tropa. E quais são os principais cuidados que os proprietários devem ter em relação à estrutura e, de novo, né, pensando nessa chegadinha da potrada? O piquete, existem 2 situações no área de criação. Então, a partir do momento que você confirma o produto, essas éguas elas são destinadas a um piquete de éguas gestantes. Eu sempre recomendo para os clientes que façam esses piquetes longe, por exemplo, do setor de esporte. Por quê? O setor de esporte é um entra e sai. Agitado. Né? O cavalo foi para vaquejar, ele ficou do lado de outro cavalo, você não sabe se tem vacina, se não tem. O herpes vírus é um dos vírus mais causadores aí de aborto que nós temos no terço final da gestação. Então, você correr esse risco dentro da tua propriedade de criação, assim, não vale a pena. Boa dica. Então, você sempre deixa essa classe o mais isolada possível. Em torno ali de, quando elas completam 11 meses, ali próximo dos 10 meses, você traz para um piquete maternidade, que é o piquete de parição. Esse piquete de parição, ele pode ser feito de vários jeitos. Ele pode ser um piquete grandão. Nesse piquete grandão, 2 cuidados importantes. Então, sempre tem a égua dominante. Cuidado com a égua dominante, que é aquela égua que vai roubar o potro da outra. E se não tiver parto assistido, você chega lá, tem uma égua plena com o potro e uma doida correndo atrás. Então, é a égua Nazaré. Tem que ter cuidado com ela. E geralmente ela ela faz a mesma presepada toda esse para esses piquetes em lote, o que eu recomendo sempre é ter um piquete menor, que você pode fazer um piquete ali 7x7, só porque pariu, eliminou a placenta, o potro mamou, já recolhe e deixa nesse piquete para passar a noite. De manhã você chega e faz seu manejo conforme a propriedade que você trabalha. E nós temos os piquetes individuais. Eu gosto bastante quando você tem um volume muito alto de nascimentos, porque te permite ajustes de manejo. A gente vê o quanto de nascimentos que a gente precisa intervir com ajustes básicos, mas que se você não intervir, vai morrer. Então, muitas vezes é um potro que precisa de um auxílio para mamar, às vezes é um potro muito pequeno, a égua tem um teto muito grande, ou às vezes o teto é muito pequenininho, como de uma égua de primeira cria, você vai precisar estimular e o potro não consegue fazer a apreensão, então vai para mamadeira. Tem potro que você vai precisar observar mais de perto. Então, eu gosto bastante do manejo também com esses piquetes individuais. Eles funcionam muito bem. Que a Tati falou que é muito interessante, num dos episódios sobre casqueamento e ferrajamento, o Dr. Tenório, ele fala que fazer o simples é tão simples que ele não admite erro. Então, que faça o simples realmente com total excelência. E nós tivemos também um super bate-papo com Luiz Felipe Pelanda, do Aras Rio Iguaçu, dos grandes criadores do Puro Sangue Inglês e do Quarto de Milha de Velocidade, fazendo um contraponto com o Dr. Neymar Roncati. E eles falaram das éguas primíparas, que pode ser que o potro nasça até um pouquinho menor, mas na curva do crescimento ele se iguala. Mas eu quero que você fale sobre protocolo vacinal. Bom, hoje a gente está num momento um pouco difícil, né, quanto ao protocolo vacinal, passando aí um pouco de perrengue mesmo. Hoje a gente tá sem opção de vacina, né? Meus clientes perguntam muito, eu posso usar o mesmo protocolo do outro Aras? Eu digo que protocolo vacinal, ele depende muito da região que você tá e do tipo de afecção que você tem. Né? Então, tem propriedade, por exemplo, como o Tati falou, aqui em São Paulo você tem a questão mais endêmica quanto à pneumonia por rodococcus. Né? A gente lá no Nordeste, a gente tem, é muito reduzido. A gente tem, mas é muito reduzido. A questão do herpes vírus. Hoje, realmente, o herpes vírus, ele tá
disseminada. Então acaba que ele entra. Vacina de leptospirose entra em alguns casos, outros já não, às vezes não tem casuística. Então assim, a vacinação, quanto mais cobertura, melhor, né? Mas a gente tem que sempre avaliar de acordo com a propriedade e de acordo com o que está presente nela. O que você não abre mão? Não, herpes vírus. Lepto, se tiver encéfalo, não tem como abrir. tétano, estamos num momento difícil. Não sei nem como é que a gente fala, porque essa parte aí tá meio complicada. Não, aqui a gente não esconde nada. Aqui complicada a gente fala no tudo. mercado, né? A gente não tem. O mercado era abastecido por uma grande empresa. E nós não temos agora, né? Então, mais um desafio. Algumas empresas estão chegando, né? Mas não estão conseguindo suprir a necessidade. A gente tá... quando a gente viu que estava começando, né? Eu, pelo menos, os meus clientes de assessoria, eu falei, a hora é agora. Estoca, porque vai dar ruim. Então, assim, a maioria conseguiu estocar, mas a gente já tá chegando no momento que vai acabar. O mercado vai sentir isso daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, nós vamos ter um problema muito grande, né? Uma sugestão que eu tenho feito com os meus clientes a gente tem que isolar cada vez mais as gestantes, porque futuramente, se a gente não tiver vacina, a gente vai estar oriundo ali a ter um problema. E o cuidado com os animais que entram e saem dentro do aras, né? Manter as gestantes afastadas e ainda assim ter um cuidado. E aí vai um cuidado maior ainda para as propriedades que tem animal de esporte e que roda, né? Aí todo final de semana, toda semana tá rodando, correndo. A gente tá numa situação bem, bem difícil. Acredito que em 1 ano a gente já vai sentir bastante. Pelo menos a parte gestacional. Não, esse alerta é fundamental. A sanidade dos potros, aí eu diria que igual a Tati. De 1 a 2 anos a gente vai sentir bastante. Ô Tati, o momento do nascimento, mantém esse piquete, você falou 7x7, vai para uma baia. Como que se dá essa definição? Na transição de nasceu e aí o que é que eu faço? Isso depende muito da propriedade que você tá. Nenhum manejo ele é absoluto, né? A gente não consegue o manejo do A colocar no manejo do B, não. Por exemplo, eu tenho partos que acontecem em baia, porque estação neva, então tem que nascer em baia, senão vai congelar. Eu tenho clientes que no Brasil acabam trabalhando com puro sangue inglês e tem os nascimentos em baia. O restante, se for receptora, vamos lá. O cavalo foi feita, a égua foi feita para parir no piquete, né? É ali naquele momento que ela aconchega no rebanho, sente segurança. Os partos acontecem entre as 11 e 2 da manhã, geralmente, porque é um momento que na natureza eles não são vistos como presa. Então é um momento que ela sente confiança, ela deita. E aí, se você parar para pensar, o potrinho, ele rapidamente, ele tem que ficar em pé e tá mamando. Então, eles são presas. Então, isso tudo traz pra gente a importância de você entender o manejo e essa vivência dos ancestrais dos cavalos, de como é realmente. Então, se você puder, deixa essa égua parir no piquete, né? E o piquete, gente, uma dica que eu dou telem o piquete. Então, cuidado, porque os partos que não são assistidos é, assim, super normal o potro amanhecer do lado de fora do piquete. Isso, e aí o piquete, você chega, o potro já tá lá debilitado, tá hipoglicêmico. Ai, meu Deus, que potro dá muito trabalho. Não é. É porque a gente avisa, faz a cerca, faz a tela, falha de manejo, vai dar problema. Lá no Aras MRM, em casa, nós começamos a criar em 1989. E como tudo aconteceu lá, imagine ao longo desse tempo. Mas teve um caso que, à época, eu sou de 82, eu era novinho, e era um piquete um pouco caído. Essa questão da tela é muito interessante. Bom, a égua pariu na madrugada, o potrinho escorregou, e depois algum bicho deve ter pego uma raposinha, lá tinha lobo-guará também, e pegou esse potrinho. Então essa questão da tela é muito, muito importante. E até cachorro, às vezes, dentro da propriedade, viu? Então tem que ficar de olho em tudo, né? Sim. Hoje, assim, piquete de parição, ele tem que ter uma câmera. É importantíssimo que você tenha uma câmera. Hoje a câmera Vamos usar a IA a nosso favor R$100, também. né? No Mercado Livre. Assim, eu comprei porque eu tive filho, então tem câmera em tudo. É barato, dá pra investir, né? Dá pra investir.
Então, isso é muito importante. E o manejo, depois que o potro nasce, ele depende da propriedade. Então, muitas vezes é uma propriedade que a gente precisa controlar bastante. A gente teve muito problema com óbito, né, o Natal, na estação anterior, a gente vai precisar organizar a casa. Então, chega um momento que eu falo ao proprietário, vamos organizar essa casa. Como é que a gente organiza? Cercando mais o manejo. Então, muitas vezes o manejo de baia se faz muito interessante com o neonato. A partir do momento que você tem ali a cicatrização do umbigo, geralmente é o tempo que daí volta para um lote, começa a fazer outros lotes e faz a criação extensiva, como deve ser também. Claro que ele não fica durante todo esse período enjaulado, né? Você solta num piquete, você solta para recreação. Já visto que sol é fundamental, chuva no lombo é fundamental. Claro, cavalo, né? Mas a gente consegue... Imagina se você tem uma propriedade onde você tem uma casuística muito grande de diarreia. Vou trazer um caso de um cliente meu. Então, ele tem uma casuística enorme de diarreia. Os potros, no momento que nascem, começam com diarreia. Onde é que tá esse problema? Tá onde ele nasce. Então, se ele tá nascendo e ele tá trazendo um problema de diarreia, eu tenho que corrigir onde ele tá nascendo. Então, essas primeiras 24 horas são muito determinantes, né? O potro tem inúmeras características aí, particularidades. E aí, até a gente ajustar o manejo, ajustar qual é a bactéria, onde eu acho essa bactéria, como que eu acabo com essa bactéria, ou eu preciso realmente trocar a área de nascimento, ajusta, deixa o teu manejo mais redondinho dentro da baia, onde tem limpeza, onde o funcionário passa ali de hora em hora, passa o olho no úbere da égua, vê se o potro tá mamando, né? Se não tiver, já aciona o veterinário. Isso faz a diferença enorme, né? No tamanho do problema que a gente vai pegar ali na hora de atender esse potro. Maísa, vamos falar de colostro, plasma hiperimune. Bom, o potrinho nasceu. O que acontece? Primeiro, os primeiros cuidados, né? Lá eu costumo acompanhar os partos, né? Então a gente entra ali, regra 1, 2, 3, né? Acompanha o primeiro momento, como eu tô sempre acompanhando os partos, escala Apgar, e aí deixo também. Uma coisa que é importante que a gente sempre falou, né? A gente deixa o potro também ter o momento dele. A gente faz a avaliação, afasta e fica observando. A gente não abandona, mas a gente dá o tempo da égua, fazer o papel dela de mãe, do potro, né? Ter o momento dele e seguir a sequência de eventos. Agora, ele tem que seguir. É importante lembrar que também o parto assistido, que é uma crença, né? O parto assistido não é intervido. Você vai assistir, porque se você precisar atuar, você tem tempo hábil. E isso é bem importante sempre da gente desmistificar. Né? Porque parto assistido é bobagem. Não é. É ali que começa a vida extrauterina do potro. Sim, com certeza. Se algo der errado ali, todo esse cronograma que a Maísa tá falando vai dar errado. E aí o nosso papel bom, por que deu errado? Onde é que eu corrijo? Vamos organizar. E a gente entra no ciclo, né? A gente tá ali, tá observando e ele vai ter que mamar em 1 hora ali, ou levantar em 1 hora, mamar em 2 horas, acompanhar a égua também, de forma geral, se ela tem habilidade materna, naquele momento ali você já tem que analisar. Então ele tem que levantar em 1 hora, mamar em até 2. E a égua despachar a placenta em 3. Então a gente faz todo esse acompanhamento de longe e perto se precisar. Mas a gente manda. E para quem nunca acompanhou, é maravilhoso, né? É lindo. Talvez seja o momento mais lindo da criação, porque é deslumbrante, realmente. Olha, eu acho que eu já assisti mais de 500 partos, sem sombra de dúvidas, porque eu fazia os partos no Fábio José, acompanhava bastante. E eu sempre falo, o veterinário tem que ser curioso. E eu sempre falo isso para os alunos, inclusive. Porque você aprende tanto, em cada parte é diferente do outro, cada potro te traz uma experiência, e enfim, A observação faz uma diferença grande. Sim. E às vezes só observação, né? Você não precisa nem estar lá para intervir. Agora é importante que esteja, né? Às vezes você pega uma égua primípara, tá ali, tá parindo, tá lindo, aí ela levanta para parir em pé. Então se você não tá ali para dar um suporte, a gente já viu o potro que despenca. Né? Sim, pode ir predispor a fratura de costela. Sim. Ou a égua tem um red bag, e aí tem que entrar e rasgar. Então, assim, se não agir, vai morrer, né? Isso são os desafios aí que vocês vão tendo. Agora,
parto que você teve que intervir, Tati, que foi muito difícil? Conta pra nós. Eu acho que o mais difícil, a gente tava junto. Foi aquela égua. Nossa Eu tava terminando uma palestra, era umas 5 da tarde. A Maísa chegou na minha... Foi você ou foi? Acho que foi... Daí eu mandei alguém chamar. Foi Helder. Chegou na minha sala, o colaborador, com o olho desse tamanho. Doutora, a Maísa tá chamando no piquete. Cheguei no piquete em a égua bolando, segundos. enganchada na cerca. Enganchou na cerca, bolando. Bolava. A gente tentando desenganchar. E a placenta... E Não, aí... a bolsa já tava pra fora, não tinha mão, não tinha nada pra puxar. Não tinha nada. E Maísa ainda tava no início ali da transição. E aí eu falei, não, eu vou tocar. E aí fui tocar a égua, fiz um toque vaginal para entender a posição que aquele potro estava se apresentando. Era uma égua quarto de milha, era a primeira cria dela. A gente tinha comprado, a propriedade tinha comprado ela, ela estava gestante. E aí, na hora que eu toquei, eu falei, Maísa, só que entre tocar e a égua querer me matar e a gente rolar no piquete junto... Nossa, era perna voando. Tinha a Maísa atrás, cuidado, você vai morrer! Nossa. E aí, no momento que eu entendi que o potro tava apresentando de posterior, só que eu vi que ele tava muito pequenininho. Aí eu falei, eu vou fazer esse parto de posterior. E aí, no momento que eu consegui encaixar os posteriores ali no canal, ela levantou. E daí, na hora que ela levantou, ficou mais tranquilo. Aí eu consegui finalizar o parto. Esse foi um parto que deu muito trabalho pra gente. Eu diria que é o parto mais difícil, assim, dos distóxicos, uma apresentação do posterior. Você não tem onde pegar, e aí na hora que vem, ele engancha. Se fosse um tamanho normal, você não tirava. E você tem que ter habilidade, porque você não tá enxergando. De não causar lesão. Você tem que ter habilidade de entender com a sua mão. Porque você não tá vendo, né? Então, você tá tocando a égua, você não tá vendo. E acho que isso é o principal. É fazer essa interpretação. E os outros partos, graças a Deus, que eu precisei auxiliar, acho que esse foi o pior. A gente teve alguns perrengues com os mini horses. Eu fiz um de posterior dos mini horses também depois. Esses realmente, eles são diferentes, né? Se você é veterinário, vai trabalhar com mini horse, você cobra o triplo. Quanto menor, maior o desafio. É isso aí. Ô Tati, o parto é um momento, em tese, para trazer muitas alegrias. Mas a atenção é enorme. Quais são as emergências que você tem que tomar rapidamente e como que se dá a orientação de toda a equipe do Aras? Excelente. Uma das condições que a gente mais tem visto são os red bags, né? Então, no momento que o potro faz a transição para passar para o canal do parto, ele faz uma abertura da placenta ainda intrauterino. Essa abertura permite que no momento que ele se projete pelo canal do parto, ele venha recoberto só com a membrana amniótica, que é o que a gente vê geralmente, aquela bolsinha clara ao redor do potro. Quando a gente tem o red bag, ele não conseguiu fazer essa ruptura. Então, no momento do parto, você vai ver uma bolsa vermelha, bem intensa. E isso é a placenta prévia, ou seja, a estrela cervical não foi rompida. Então, basicamente, essa placenta já descolou do ambiente uterino. Então, a oxigenação do nosso potro já está reduzida. Quanto mais tempo ele passa nesse ambiente hipóxico, maior a chance dele, por exemplo, liberar o mecônio, fazer uma aspiração, então, por mecônio. E, claro, se ela liberar essa placenta inteira, cortou a oxigenação e esse potro fica ensacado dentro dessa bolsa vermelha, que é a placenta, e morre. Então, essa é uma das coisas que a gente treina, inclusive os funcionários. Eu tive numa consultoria no Ceará, aonde o proprietário me encaminhou um vídeo. Olha, eu já faço parto assistido. E aí me encaminhou o vídeo do funcionário. Eu falei, isso aí foi um red bag. Então, essa é a importância também da gente treinar a mão de obra, porque ele conhecia parto, mas ele nunca tinha visto aquilo. Então, é importante a gente saber onde agir, como agir, né? Então, novamente, nem todo parto vai ser intervido, mas às vezes a gente tem que abrir o âmnion, porque às vezes a gente tem um âmnion um pouco mais rígido, então o potro não consegue também sair do âmnion.
Porque se entendemos que dentro da normalidade, o que é natureza, que é tão espetacular, é que não vai ter intercorrência, né? Exatamente. Mas isso não tira o momento que tem que acompanhar. Mas em tese é para acontecer. Exatamente. E aí as distocias de forma geral, né? Que são as apresentações onde o potro às vezes não vem com a apresentação que a gente espera, que é head first, ou seja, a cabeça vem por primeiro, as mãos vêm ao lado da cabeça, a cabeça vem no meio. E ele vem nessa posição dorsosacral. O dorso dele passa no meio do sacro da égua. Então, às vezes, a gente tem potro que apresenta de posterior, às vezes a gente tem potro que apresenta em lateral. E ali você vai precisar criar um plano rápido, né? Então, uma égua importante, encaminhar para uma cesariana, né? É sempre importante ter esses planos, inclusive, no aras. A estratégia tem que estar montada. Tem que estar sempre montada, né? Nessa ação de nascimento, todo mundo tem que estar muito alerta. Porque se você depender da liberação do proprietário, que tá dormindo de madrugada, para poder colocar uma égua, embarcar e levar para um hospital, já foi. Em casa, certa feita, era um produto PSI, uma égua muito grande, égua de 600 quilos, uma belezinha, um potro muito grande, macrossômico. Ele colocou o focinho, colocou essa mãozinha à esquerda e o peito aqui direito e a mão não saía. Deu um trabalho danado, mas depois minha mãe conseguiu intervir ali, trouxe um pouquinho e a égua acabou realizando o parto. Esse foi um que marcou. Maísa, quando sabemos que esse parto ele deve ser realizado numa maternidade terceirizada e não na própria propriedade? Eu diria que, né, a gente tem alguns fatores aí que chamam a atenção para partos que precisam de um pouco mais de acompanhamento, né? Então, eu recebo umas éguas idosas, né? Essas éguas, a gente precisa de um pouco mais de cuidado, de uma avaliação da placenta depois, pra gente saber como esse potro, como foi essa gestação desse potro e o que é que a gente pode esperar nos próximos dias depois do nascimento, né? Então, éguas primíparas é importante também. A gente teve uma experiência aí de, em um mês, a gente ter 10 éguas primíparas parindo. Parênteses. Ela tinha acabado de começar o estágio comigo. E aí eu falei, agora eu vou saber se ela realmente gosta da área. Porque todos nasceram prematuros. Todas as éguas não tiveram leite. Então, foram noites e noites embalando. E, claro, a gente entrava com um protocolo e com até 48 horas elas respondiam, mas aí vinha outra. Aí respondia e aí vinha outra. Então, assim, as éguas primíparas, elas são éguas que precisam de um pouco mais de atenção. Idosas, primíparas, éguas que tem algum diagnóstico de placentite, sem dúvida. Isso aí é primordial. Gestação gemelar, não preciso nem falar, né? Diria que dos casos mais complicados que a gente pode ter. E o gemelar, é difícil os dois sobreviverem, né? Vocês têm esse dado? Já existe, né? A gente até vem conversando. Se você conseguir um diagnóstico cedo, né? E começar um protocolo cedo, a gente já tem. Nascendo. Histórico. De nascer. Mas viabilidade exatamente, desse né? cidadão, a gente ainda vai ter que... Ainda não tem esse dado. Não. É desafiador. E eu pergunto, se será possível ter, assim, é muito complexo. A égua não foi feita pra ter isso. Exatamente. A gestação gemelar, ela é um crime pra égua. E ela é um crime pro feto que tá em desenvolvimento ali dentro. Porque a égua tem capacidade de gestar e o feto precisa desse contato com o ambiente uterino. A placenta precisa de todo esse contato para troca de nutrientes. Se eu tenho metade do espaço. Então, assim, mas aqui... eu sempre escuto, mas aqui nasceram os dois. Parabéns. É mega sena. Parabéns. Sim. Mas, assim, a gente achar que isso é algo normal... Que dá pra normalizar. Não. Também acho. Não, a gente tem alguns potros que a gente cuida. Eu sou contratada em gestações gemelares para poder auxiliar a guiar um plano. E a gente tem, por exemplo, potros BH que são acostumados a nascerem com 70 quilos, eles nascem na casa de 20. A gente tem os quartos de milha que nascem na casa dos 15. E aí entra a questão da viabilidade, né? Porque não basta nascer vivo, né? A gente tem que ter a viabilidade. Exatamente. Né? Então... Sim. Maísa, sabemos que o cavalo é extremamente expressivo, está sempre se comunicando conosco. Gestos, sinais, algum relincho. Agora, tem um sinal clínico ou comportamental mais marcante
que indique que de fato a égua já está próxima a parir? Tem alguns, né? Tem alguns que eu coloco na minha listinha para ir dando o cheque, né? Então, no dia de parir, claro que varia muito, né? De égua para égua primípara, égua plurípara, éguas mais velhas, isso vai variar um pouco. Mas eu diria que a maioria consegue fazer esse checklist, né? Então, ao longo do dia, essa égua começa a mudar um pouco de comportamento, ela começa a se afastar, se for égua de lote, começa a afastar um pouco mais do lote, ela já começa a diminuir a ingestão de comida, começa a relaxar a musculatura, né, da garupa, começa a demaciar a vulva, já no final, assim, considerando que a maioria das éguas para ali, né, entre 11 horas e 2 horas da manhã, então no final do dia ela já começa o teto ela já dá aquela aumentada, já fica com aquela cerinha na ponta, você coletar um pouquinho da secreção mamária, você já vê o Brix subir, então a gente já vê essa mudança pro colostro, e aí quando tá realmente no momento, aí você vê aquela égua inquieta, que ela começa a suar, começa a deitar, levantar, ajeita pro outro, e aí já é certeza. E depende da paridade, né? Depende bastante. Porque tem égua que a gente fica a noite inteira ali no pé, tentando acompanhar as éguas parideiras. E aí você fala, eu vou ali buscar um café. Quando você volta, já foi. Tá lá o potro. Você fala, cidadã. Agora, Tati, vocês estão acompanhando um parto. Um sinal de alerta que fala, opa, aqui nós vamos ter que intervir. Ótimo, ótima coisa pra gente conversar. O parto na égua, ele é dividido em 3 estágios. Então, o primeiro estágio é um estágio mais longo. É um estágio que pode durar até 4 horas, gente. Imenso. É o estágio temos onde... que respeitar esse tempo. Temos que respeitar, mas ali já traz alguns sinais de que alguma coisa pode estar errada. Então, é aquele sinal que a égua... muitas vezes como se fosse uma síndrome cólica, a égua tá inquieta, muitas vezes ela deita, levanta, ela pode ter um pouco de sudorese, ela apresenta uma inquietude. Esses sinais, eles são muito mais marcados numa primípara, né? A égua que já pariu passa muito mais despercebido, como a gente tá falando. Às vezes ela pariu e você... falou, nem sabia em que estágio estava. Quando a gente começa a ver que a égua, ela começa a aumentar o comportamento de dor e começa a evoluir esse quadro de dor. E ela vai fazendo um esforço. E ela vai tentando aumentar a contração e essa dor vai aumentando e aí a gente chega lá, ela tá rolando. Não, tem alguma coisa errada. Então, a progressão sempre do primeiro estágio ela vai evoluir pro segundo. Qual é o segundo? O aparecimento do potro recoberto pelo âmnio. Então, se você tá vendo que a sua égua aumentou a dor, né, aumentou o incômodo, e ela não tá progredindo para esse segundo estágio, é o momento que eu vou avaliar, porque já tem alguma coisa ali me mostrando que tá errado. Então, acho que esse é o principal. O segundo estágio é um estágio muito rápido, é um estágio de explosão. Então, a gente tem ali entre 10 a 20 minutos após a ruptura da placenta, né, da membrana coriolantoide ali da estrela cervical, o potro vai se projetar com o âmnio. Então, isso acontece de 10 a 20 minutos. Então, o segundo estágio, ele é muito rápido. E aí, claro, se você tá chegando, a gente sempre assiste o parto com um relógio, porque ali a gente tá vendo o tempo. Se você tá vendo que aquele potro tá ali há 30 minutos, recoberto ali pelo âmnion, pelo amor de Deus, vá auxiliar. Então, assim, o nosso limite é com 20, né? Chegou nos 18, eu vi que a égua tá cansada, é uma égua de primeira cria, ela fez muito esforço, ela tá cansada, e elas cansam bastante, e aquele potro ainda não tá progredindo, mas eu já vi ali, passou a mãozinha, tem a cabeça, eu faço a abertura da membrana, auxilio acima ali da articulação metacarpofalangiana, junto com a contração da égua, e auxilio a passagem, o resto ela termina. Passei o tórax, eu saio. Então, assim, a gente faz o que tem que fazer e sai. E aí, geralmente, é a égua que termina, né? Termina a expulsão, depois que ela recupera, ela levanta. Eu falo que, geralmente, ela leva uns 5 minutinhos ali para dar uma respirada. Sim. Que é quando ela faz também influxo de sangue E o que é importante pro potrinho. também, a mulher já tem isso, né? Manter a voz mais baixa, ir acarinhando, ir conversando com ela. Eu acho que essa troca de energia é fundamental. É que tem que ter calma. Mas eu acho que a calma, ela vem conforme a tua experiência. Com a experiência.
Porque eu não me lembro, não me recordo dos meus... Pronto, eu tive um primeiro parto no Aras LM, foi uma égua de primeira cria, foi uma égua de esteira, chamava Capitu. E eu lembro até hoje dela, ela pariu de dia, porque as éguas de primeira cria... era uma craque na vaquejada. Exatamente, elas parem de dia. E eu lembro que eu vi aquela égua com um potro pra metade pra fora. E eu falava, o que é que eu faço aqui? Então, eu acho que a tua calma, ela vai surgindo conforme você vai, né, metendo a mão. Parte em parte, né? Agora, ainda falando do comportamento, o potro nasce em poucos minutos, ele já conta uma história. Então, quais são os primeiros sinais que a equipe deve observar após o nascimento? Você já falou a questão dele se levantar, dele mamar. O que é primordial? Eu diria que a atitude do potro já chama bastante atenção, né? Então, o potro, com 5 minutos, ele tem que se apresentar em external, né? Um potro que fica ali deitadinho, lateralizado, você já se preocupa, né? Tem que dar um estimulado. Tem que ter estímulo nasal, estímulo auricular. Então, ele tem que ter um pouco de atitude. É o primeiro ponto, né? E aí, com 10 minutos, ele já começa ali aquelas tentativas falhas, mas são tentativas de levantar, né? Então, essa tentativa, ela precisa estar presente. Senão, mais uma vez, é um sinal crítico para a gente começar a já avaliar um pouco mais de perto, né? E aí, a equipe, ela tem que estar distante, mas observando. Seguiu aí esses passos, a mamada também é algo que é importante. Então, geralmente, eles levantam com a fome do universo, né? E a gente sabe que tem os potrinhos mais tranquilos e tem os potrinhos afobados. E os afobados, eles não encontram. Afobados ou geniosos? Os dois. Né? Tem os afobados que são afobados e geniosos. Então, é importante também a equipe estar treinada para lidar com esse tipo de potro. Sim. Porque é aquele potro que, às vezes, a pessoa quer bota no teto para mamar e se você não tiver um pouco de paciência para lidar ali, ele vai dar trabalho. Ele vai dar mais trabalho do que se você não tivesse ali. Então, em casa, outro desafio que nós tivemos também, eu acho que era a terceira cria da égua, e ela pisou no potrinho. Vocês já tiveram caso assim e como proceder? Assim, é muito raro, né? Mãe pisar no potro, né? A gente ouve bastante, né? O pessoal fala assim, a égua pisou no potro. Corre! Corre, porque é uma artrite séptica. A gente tem esse pensamento. A gente já vai por outro caminho. A gente... assim, claro, né? Se você chegar e o potro tiver uma ferida condizente, com a marca de um casco, sim, aí a gente... Mas é raro. É raro. Geralmente a gente consegue ligar mais ali a uma bactéria via umbilical, via oral, e aí vira uma artrite séptica e... Tem algumas frases que a gente tenta desmistificar. Posso falar algumas? Claro. Uma delas é, ai, nossa, essa égua é uma super produtora de leite. Não, a égua produz o leite que o potro vai mamar. Se tá pingando, tá errado. Tá tudo errado, né? É mesmo? Sim. Então, às vezes o potro tá com reflexo de sucção um pouco menor, começou a espaçar demais o reflexo de sucção. Esse é um sinal importantíssimo de que o seu potro tá indo para um lugar que ele não deveria ir. Esse é um sinal de que precisa de uma intervenção precoce. O intervalo de sucção de um potro aí nas primeiras 24 horas é dada a minha muito falta de importante. Conhecimento, eu tinha essa crença, que achava quando começava a ter esse vaso, nossa, parecia uma vaquinha holandesa ali, uma vaquinha Jersey, dava muito errado. leite. Tá bem errado. Uau, tem que correr. E aí, desmistifiquem. Vamos desmistificar. E aí, outra coisa importante é, a égua pisou no potro. Sim. Porque geralmente pisa onde? Na articulação. Sim. Só que aonde que geralmente a gente tem problemas nos potros? Uma queima, um cuidado mal feito com o umbigo, né? Um umbigo mal higienizado, um produto errado. E aí, muitas vezes, aquela bactéria migra ali pelo umbigo e se aloja na articulação. E essa é uma frase, por exemplo, que os colaboradores usam muito, né? Ai, doutora, vem dar uma olhada que a égua pisou no potro. Aí a gente já pergunta, pisou onde? Não, foi bem no joelho. Então, a gente já chega com a visão mais clínica, né? Vamos primeiro descartar se não é uma artrite séptica. E aí depois a gente vai realmente avaliar o potencial dela. Mas um cuidado que tem que ter, por exemplo, se você deixa uma égua numa baia muito pequena,
Isso pode acontecer, né? Então, assim... É receptora também, né? A gente tem manejo, receptora que não tem leão, manejo. Aí você né? bota ela dentro de uma baia. Às vezes uma baia até de tamanho reduzido. Realmente, a chance é grande, Sim. né? De você ter um acidente. Mas não é tão comum, né? Geralmente a gente vai mais pra parte clínica mesmo. Sim. Eu gostei dessa onda do mito. Mas essa, na verdade... Eu vi, então, de fato correu. Não, eu acho que eu vi uma, né? Não era em articulação, foi... Foi aqui na barriguinha dele, ela deu uma pisadinha. Eu vi um na cabeça, não deu tempo de chegar. Agora, a égua... tem égua que não nasceu pra ser mãe. É, que não nasceu pra ser mãe, gente. Se ela tem que selecionar. Essa frase é impactante, tem égua de que não novo. nasceu pra ser mãe. E eu já tive experiências, inclusive, de éguas que rejeitam potros. Muito bom. Essa onda dos mitos aí, vamos trazendo mais mitos que eu acho que é fundamental pra gente desmistificar, dada o autoconhecimento de vocês. Ai, vamos pensar em um. É que esses dois são os mais fortes. Né? A gente tem vários mitos. O macho é mais lento que a fêmea ao nascimento. O macho demora mais tempo. E aí? Isso não existe. Na prática, não existe. A única coisa que ele pode ser mais lento é no tempo de urinar, eu acho que... Sim, e mesmo assim não... Evidentemente que o espermatozoide tem essa diferença, mas quando o embrião já tá feitinho, o potrinho já nasceu, não tem. Esse potro é preguiçoso. Não, o potro é preguiçoso mesmo. Não existe potro preguiçoso, né? O potro, ele tem comportamento de potro. E quando você trabalha com potro, e a tua equipe também trabalha, e isso é bem importante a gente falar, porque, por exemplo, às vezes você tem na propriedade um cara que é fenomenal com os atletas. Então, nossa, esse cara é muito bom, ele é prestativo, ele tem bom olho. Mas na hora que você coloca o cara no setor neonatal, o cara não funciona. Porque as pessoas têm perfis diferentes. E trabalhar com neonato é pra quem tem saco, né? Pra quem tem paciência, é pra quem é observador, é pra quem tem cuidado e entender o que tá acontecendo. Então, uma vez lembrando que a maioria absoluta dos partos se dá noite e madrugada. Então, exatamente. Quer dizer, tem que ter... Mas aí você tem que ter o cara da noite, o Sim. vigia, e você tem que ter o cara do dia do setor neonatal. E é o setor mais difícil de preencher, de você deixar redondinho. Porque realmente ele tem um checklist pra cumprir. Sim. O cara pra mexer com o potinho, ele tem que ter um checklist pra cumprir. O cara do parto da noite já tem o checklist dele. A gente já faz colocar a data do nascimento, a hora do nascimento, a hora que o potro levantou, a hora que o potro mamou e a hora que a égua despachou a placenta. Esse é o serviço do cara que acompanha o parto, né? Ou do residente ou do estagiário. E o cara que trabalha com o neonato, que é o nosso colaborador, ou a gente tem uma ficha daí que a gente preenche quando chega, e é uma ficha de observação ali das primeiras 24 horas. Então isso guia bastante a gente também saber se a gente vai ter problema ou não. Agora, Maísa, na rotina é comum o uso do plasma. E no potro recém-nascido, o que é esse componente na prática? Em quais situações ele realmente deve ser indicado? O plasma ele é um componente do sangue, né? Que a gente separa ali da parte vermelha do sangue. E ele é rico em tudo, né? Tudo que um potro precisa. Imunoglobulina, fator de crescimento, fator de coagulação. Tudo que ele precisa ali, quando há uma falha da transferência da mãe para o potro, vai ter ali presente no plasma. Então, a gente tem o colostro, que é produzido, natural, né? A égua produz, e o potro mama e ele vai adquirir tudo que é necessário ali naqueles primeiros meses de vida. Porém, às vezes a gente tem algo que interrompe essa transferência, né? E a gente tem diversos fatores. A gente tem fator materno, fator do potro, às vezes fator dos dois, né? Que pode impedir essa transferência. E aí se dá a necessidade do uso do plasma. Tem muita gente que pergunta, mas a gente não pode usar o colostro. Eu tenho colostro congelado. Então, até começando mais cedo. Primeiro que um colostro, você congelar um colostro, você ter uma reserva de colostro é muito difícil. Né? A égua, ela produz ali aquela quantidade e para você tirar um pouco do potro, a gente até consegue, mas em quantidade reduzida. Né? Então, para você conseguir fazer um banco de colostro, leva tempo. E você gasta ele muito rápido, porque o potro ele precisa de uma quantidade muito alta. Então, a gente acaba usando o plasma como resolução, né, nesses quadros de falha de transferência de imunidade. E
E aí o plasma, ele vai muito além, né? A gente não necessariamente só vai usar quando tem uma falha de transferência. A gente usa ele, a gente usa bastante em quadros de diarreia que precisa repor, em sepse, pneumonia, enfim. A gente tem diversos usos. Mas o principal realmente hoje é permitir essa transferência da imunidade passiva. Ô Tati, de forma bem didática, regra 1, 2, 3 para os potros. 1, levantar em 1 hora. 2, mamar na 2ª hora. E 3, a égua despachar a placenta na 3ª hora. Avaliação placentária. A avaliação placentária, ela é muito importante. A placenta, ela é o espelho de como foi a gestação. Então, muitas vezes a gente encontra algumas lesões importantes, a gente encontra áreas necrosadas, a gente encontra secreções. Isso tudo mostra pra gente que houve um problema gestacional e muitas vezes a gente não tem ainda a parte da obstetrícia instituída na propriedade, né, desse cuidado obstétrico. E no momento da avaliação da placenta, você se depara com isso. Então, se esse potro ele veio de um ambiente placentário que o desafiou, né, digamos com uma placentite ascendente, por exemplo, você tem que pensar que esse potro ele pode ter nascido sim, a gente não pode descartar, ele pode desenvolver uma sepse ali, já pode ter nascido inclusive com comprometimento. Então, ela nos ajuda também a conseguir formar um diagnóstico mais precoce, né? Então, nossa, eu olhei aquela placenta, não. Esse aqui eu já vou começar a intervir com esse potro aqui. E então ela te poupa também um tempo, até chegar ao teu exame laboratorial, e você consegue reorganizar e reunir informações bem importantes. Se antecipar, né? Você se antecipa. O maior problema da placenta é que se você não tiver um parto assistido, ela fica pro urubu ou ela fica pro cachorro, quem for mais ligeiro. Então a gente perde informações muito importantes. Muito. Eu tenho uma égua lá que já tô no 2º ano acompanhando, uma égua já mais idosa. E como foi o 2º parto, deu para acompanhar bem a evolução da placenta dela em relação ao potro que nasceu do ano passado e a placenta dela esse ano e o potro que nasceu desse ano. E assim, é muito importante você mostrar pro proprietário, essa é a diferença. Esse ano passado nasceu um potro de 50 quilos, esse ano nasceu um potro de 40. Olha a diferença dessa placenta para essa. A diferença do tamanho da cicatriz do ano passado pro tamanho dessa. É uma diferença absurda. E se a placenta ela tiver áreas de cicatriz, áreas de cisto, áreas avilosas, né, que nós chamamos, tem menos nutriente, menos passagem de nutrientes. Então, esse feto, ele tem menos contato, que é o que a gente fala, né? Ela funciona como se fosse um velcro ali coladinho no útero. E quanto mais cicatrizes e mais áreas avilosas, menos nutrição. Então, esse potro, essa égua que antes era uma super parideira, e ela paria sempre potros de 45, de repente ela paria um de 30. E esse é um sinal para você interpretar. Mantenham essa égua se ela for uma matriz realmente nesse programa ainda parindo, ou ela vira agora algo que vai para transferência de embrião, e se for uma receptora, você vai precisar pensar se é a hora de descartá-la ou não. Num sistema de criação onde cada quilo importa no momento que o potro nasce, né? Que você faz diferença. Vocês falaram de éguas mais velhas, qual que foi a parturiente mais longeva que vocês já tiveram? A Maísa é ótima nisso. Nossa Senhora. Eu acho que 24 anos foi meu recorde. Assim, um potrinho de entre 15 e 20 quilos. Não alcançava o peito. Era levantar o potro. Claro, né, se você conseguir deixar dentro da normalidade, que é o potro ir no teto ao invés da mamadeira, e era possível, porque a égua teve leite de qualidade reduzida, mas teve, né, o potro não alcançava, então levantava o potro, ele mamava, levantava o potro, ele mamava, até ele criando um pouco mais de tônus muscular, de firmar melhor os membros para poder alcançar. Até fazer uma escada. Exatamente. Vai nessa rampa aqui. Entendeu? Para poder, mas 24 anos não recomendo. Ô Tati, e o neonato é considerado até que idade? Ai, nossa, as perguntas mais conflitantes estão comigo. Eu falo, gente, que imagina, nem as pessoas mais influentes na área, as pessoas que produzem os grandes artigos, os grandes livros, nem elas têm um consenso. Imagina uma rélia mortal, né? Então, assim, a gente tem alguns autores que falam, o neonato até os primeiros 7 dias.
um neonato até os primeiros 14, um neonato até os primeiros 21 dias, neonato até os primeiros 30 dias. O que é que eu organizo na minha rotina? Então, se ele for um potro nascido a termo, saudável, ele vai nascer ali entre 320 e 360 dias, agora acabaram espaçando, né? A gente tem um pouquinho de 320 até 380 aí considerando, e ele não tem sinais de maturidade, ele vai ser um neonato até completar 14 dias. Por quê? Porque o potro, ele termina a sua maturação extrauterina. O quê? O rim e o fígado. Então, função renal e função hepática dele, basicamente, vai terminar essa maturação depois do nascimento. Aí é um gancho bem importante já pra gente falar, cuidado com os fármacos que a gente utiliza, inclusive, né, nos potrinhos. Por isso, a gente começa a entrar nas particularidades. Então, com 14 dias, se não houve nenhuma alteração, nasceu dentro do tempo gestacional, ele é um neonato. A partir de 14 dias, ele é um pediátrico. Se ele nasceu abaixo de 320 dias, ou ele nasceu de 320 a 360, mas ele tem sinais de maturidade, você vai perceber que o potro, às vezes ele tem a cabecinha mais abaulada, ele é bem pequenininho, ele tem um pelo que você fala, esse pelo não tá maturado, esse pelo é muito fininho, às vezes ele tem uma hiperextensão, uma hiperflexão de membros, ele tem a presença dos lip hovers, que é a membrana que reveste o casco, muito presente ainda. Então ele traz sinais de maturidade. Esses potros eu coloco eles como neonatos até completarem 30 dias. Então é um cuidado que eu tenho, porque eles vão, a gente vai ter que ter muito mais atenção com essa classe, tanto de função pulmonar quanto função renal, tudo ainda tá, função intestinal, tudo tá maturando ainda, é um organismo que a gente não sabe. Eu faço uma analogia com bolo cru. Então, esses potros é como se o bolo, por fora, ele parece que ele tá assado. E aí você vai lá, toda feliz, e tira ele do forno. Na hora que você corta, ele tá cru. Então, é essa analogia que eu sempre trago. Então, esses potros, eles trazem desafios porque a gente não sabe quanto que cozinhou. E aí, isso é importante. E passou um pouquinho batido, mas você falou até 380 dias? Sim, atualmente a gente tem artigos que trazem aí de 320 a 380 dias. Costumava ser até 360, né? Mas hoje a gente tem tido... Esse é meu desconhecimento. O fato de jorrar leite era o meu desconhecimento. A égua ter pisado no abdômen do potrinho é meu desconhecimento também. Tô aprendendo muito. Espero que você aí esteja aprendendo também com essas baitas veterinárias. Lembrando que estamos no Instagram, @VozEquestre, em todas as plataformas de áudio e aqui no canal do YouTube da Vet New Equinos. Escreva qual assunto você quer que a gente trate, deixe o seu recado, tire as suas dúvidas também. Voz Equestre é o relincho que conecta. Bom, o colostro nós falamos também que é fundamental. O meu pai saudoso nos deixou o ano passado, Dr. João Tomás Carvalhais. Ele foi o criador do setor de nefrologia da Escola Paulista de Medicina. E ele sempre falou da proteína branca, o leite. E aí, o que vocês têm a dizer do leite da mamãe equina? O leite da mãe é primordial. Quando me falam assim, nossa, o que eu preciso dar para esse potro no momento que ele nasce? Leite. Então, o que é que você precisa fazer? Investir na égua gestante. Se você conseguir ter isso, né, como mentalidade, você já vai ter potros nascendo muito mais saudáveis e sendo criados mais saudáveis, e aí você vai ter muito mais chance de ter um cavalo atleta aí futuramente, né? Então, o leite, ele é extremamente importante, é o que nutre, é o que desenvolve, até a gente conseguir daí incorporar, obviamente, estratégias de manejo, né, com concentrado, enfim, mas é ele que é o essencial, até o 3º mês de vida o leite é essencial, né? Então, a égua ainda tem prolactina suficiente para produzir qualidade e quantidade de leite. E aí, a partir do 3º mês, realmente, esse potro já tem que ter um manejo bem adequado, uma dieta já bem estabelecida para que ele possa otimizar essa curva de crescimento. Continue. Maísa, e nós temos que nos atentar à diferenciação entre as raças também, as localidades, o manejo é diferente lá no Sergipe ou aqui em Sorocaba. Quero que você fale um pouquinho também. Uma égua árabe tem um tipo de comportamento, uma égua percheron outro comportamento, uma brasileiro de pismo.
Fala um pouquinho disso, por favor. Não, com certeza. Lá no Nordeste a gente tem, né, principalmente o quarto de milho e o manga larga. E claro, né, as receptoras aí as sem raça definida. Mas a diferença do quarto de milho para o manga larga é gritante. Eu vejo que reduziu um pouco, né, mas não deixa de ser gritante. A gente vê o padrão de nascimento de um potro quarto de milho, ele é um potro já mais robusto, mais pesado, um pouco mais firme, né, quando a gente fala de aprumo. O manga larga a gente já tem uns potros que nascem um pouco mais fino, um pouco mais leve, com o tônus, né, muscular, de tendão e ligamento reduzido. Muitas e aí vezes eles vão windswept, né? muitas vezes o padrão de windswept que é o vento levou, né, aquele membro meio jogadinho de lado, que claro, é questão de manejo pra gente, inicialmente é questão de manejo pra gente corrigir, mas que precisa de cautela, precisa, né, manejar bem. Então a gente tem essa diferença aí que se a gente não souber, se não tiver um olhar crítico, passa despercebido. Nós tivemos um episódio muito bacana com a Duda Volpato e com a Ana Lu Lobo, e elas fazendo uso também do kinésio taping também, já com os potrinhos que têm alguma dificuldade locomotora, algum desvio. Então esse trabalho com outros médicos veterinários é fundamental. Ah, com certeza, gente. Eu novamente, se a gente trouxer a especialidade da medicina, a gente fizer um comparativo, a gente tem um ortopedista, a gente tem um cirurgião, a gente tem um cardiologista, a gente tem um pediatra, a gente tem diversas especialidades. Porque aqui na medicina veterinária, na hipiatria, a gente continua achando que todo mundo pode tratar tudo. A gente não pode. Por quê? Porque quem perde é o nosso paciente. E os nossos pacientes, infelizmente, têm perdido porque falta essa integração. Então, eu vou com o meu conhecimento até aqui. Vejam, eu não cuido de um cavalo adulto há muitos anos, né? Então, eu acho que meu último atendimento a um cavalo adulto deve ter sido... No Fábio José, chegou uma época que eu só ia olhar... Os só adultos olhava ficavam pra mim. Quando Maísa chegou, então... Como é que eu vou atender com qualidade se eu deixei de me especializar naquilo, se eu deixei de me informar sobre aquilo, eu deixei de estudar sobre aquilo? Eu não tenho como atender com qualidade. Então, isso é muito importante, essa integração entre os profissionais. Então, nossa, eu tenho um potro que ele precisa que eu faça uma fisioterapia para corrigir aprumo. Chama o especialista. Ah, eu preciso... Isso aqui foge da minha alçada. Por exemplo, eu não sou uma cirurgiã. Esse potro, ele precisa ir para uma cirurgia. Eu vou chamar os meus amigos cirurgiãos. Então, por quê? Por que a gente não consegue trabalhar, né, interligando as especialidades? Infelizmente, quem perde são os nossos pacientes. Sim. A gente teve um outro episódio muito bacana da Thaís Lenfers também e a Guta. A Guta, a Guta na parte do hospital e a Thaís na parte a campo. Então, esse diálogo tem que ter. Você falou, Tati, algo que é bem desafiador, montar a equipe. Então isso demanda tempo, isso demanda investimento. Talvez um dos grandes gargalos, não só na nossa seara, mas o atual momento é dificuldade de mão de obra qualificada também. E se não tiver um mínimo de amor para com os animais e a espécie equina em particular, é difícil. Não é um jogo, né, de tabuleiro e a gente tira uma peça, você vai lá e coloca qualquer uma. Não é assim que funciona. Para você trabalhar com cavalo, você tem que gostar. E claro, tá cada vez mais difícil a gente organizar um time, organizar uma equipe, porque o cavalo exige muito da gente. A gente passa muito mais tempo com a equipe, muitas vezes, do que em casa. A gente tá ali no Aras de domingo a domingo, então a gente tá com a equipe de domingo a domingo. Então, se a pessoa não gostar, qual é a motivação? Porque o salário você ganha ali no mercado, trabalhando, e você tem final de semana de folga. Ali no Aras você tem emergência, você estrutura uma rotina, você chega lá, é completamente outra coisa, é o que o dia te proporcionar. Sim. Né? Então... E o funcionário hoje tá entra aí na parte das vacinas, né? A gente tá com um sério problema aí nessa área, pela falta mesmo de pessoas que realmente queiram trabalhar na área. E o gosto pelo cavalo e pelo manejo
de forma geral, ele é primordial. Hoje a gente vê que ele é primordial. E tem muita gente que às vezes entra porque tem vontade, porque quer, e percebe que não é aquilo. Então, o 7x7, 24 horas por dia, é importante que a pessoa que entra, ela saiba, né, que é dessa forma. Igual veterinário, né? Igual estudante que sai da faculdade e... eu quero trabalhar com cavalo. Eu quero trabalhar com potro porque é fofinho. Não tem nada de fofinho. É fofo, mas a fofura não é o que leva. Não é o que sustenta. O que é evidente a todos aqui que vêm transmitir esse conhecimento é o brilho nos olhos, né, de vocês. Então, quem trabalha com cavalo tem que ter esse amor, tem que ter esse entusiasmo. Tati, eu tenho acompanhado alguns potros aqui no estado de São Paulo e bastante diarreia. Então fala um pouquinho, o rodococcus na parte pulmonar também, então fala aí, vamos adentrar nessa seara tão tranquila. A gente tem algumas coisas para posicionar em relação a esses temas. As diarreias, a gente precisa entender em qual é a faixa etária que ela tá dentro da propriedade. Então, é uma diarreia neonatal ali de 48 horas, é uma diarreia de 7 dias aproximadamente, é uma diarreia que vem ali nos primeiros 30 dias. Por quê? Porque a gente pode ter bactérias, a gente pode ter co-infecções, inclusive com agentes parasitários, e hoje em dia é cada vez mais comum a gente ter, né? Inclusive, algo extremamente importante para a gente pensar sempre nas causas de diarreias é conseguir identificar o agente, isolar esse agente. As éguas precisam ter protocolo de vermifugação, inclusive, né? É off-label, mas a gente utiliza a doramectina no 10º mês de gestação como um protocolo nosso. E eu não gosto de falar de protocolo, mas a gente realmente utiliza. E isso previne, inclusive, diarreias de cunho parasitário nos potros ali nos primeiros 15 dias de vida. Então, você primeiro precisa entender... Por que você não gosta de falar de protocolo? Porque eu acho que a palavra protocolo é uma palavra que o proprietário ama. E eu acho que a gente trata indivíduos, a gente não trata rebanho. Então... Não é receita de bolo, né? Nada é receita de bolo. Exatamente. E a gente vai precisar entender isso. O proprietário me manda um protocolo. Não tem um protocolo. A gente tem que montar o protocolo da sua propriedade. A gente vai ter que montar. Então, o primeiro grande ponto de uma propriedade que enfrenta um desafio de diarreia é entender qual é a diarreia. Então, qual é a bactéria? Você tem uma salmonela? Você tem uma escherichia? Você tem um problema de uma co-infecção com uma bactéria associada a uma fonte parasitária? Beleza. Depois que você isola o agente, a sua cabeça começa a funcionar. Aonde está essa bactéria? Então é uma salmonela? Tá bom, deixa eu dar uma olhada nesse piquete de 48 horas. Eu tenho galinha aqui perto, né? O que pode estar trazendo essa salmonela? Eu tenho Escherichia. A gente teve um baita de um problema numa estação que a gente teve Escherichia coli na água do tanque. Uau. E a gente tinha nesse tanque, nesse piquete, os potros menores. Os potros que saíram da baia com 15 dias, antes de completar 3, 4 meses. Era esse lote. Deu uma chuvona, era uma ribanceira, então toda a água canalizou pro tanque e de repente... Mas claro, até eu entender que foi Escherichia coli, eu quase perdi o cabelo, as unhas, a gente... Passou, assim, noites e noites com esses potros no intensivismo muito grande. E foi um surto muito grande. A gente diarreia muito rápida, evolução, assim, muito rápida. A gente chegou a perder uma potra com 12 horas do início para o óbito. Avassalador. Muito rápido. Mas aí, o que é que você tem que entender? Foi que eu falei uma hora pra Maísa. Maísa, pelo amor de Deus, me deixa sentar aqui 5 minutos e eu preciso pensar. De onde é que veio isso? Então, a gente tinha conseguido isolar, que era uma Escherichia. No tempo que saiu o diagnóstico, a gente tinha mandado fazer a avaliação da água já. E depois a gente conseguiu concluir que realmente foi uma contaminação por Escherichia. E aí, você pensa, tá bom, o que é que eu faço agora, então? E a gente inverteu o aras. Os potros pequenos foram pro piquete de potros de ano, e os potros de ano que tinham imunidade vieram pro piquete de potros pequenos.
todo o Aras foi lavar a lanchonete, eu coloquei todo mundo pra gente Uma lavar a lanchonete de quase 60 box. Todo mundo com a escova. Escova. Nossa senhora. A equipe teto, inteira, mangueira, a equipe inteira. E assim, todo mundo muito preocupado, todo mundo trabalhava muito empenhado. Então, assim, você tem uma diarreia, qual é o agente? Aonde eu encontro esse agente? Depois disso, você começa a criar, então, as suas receitas ali dentro para você prevenir. E a gente precisa falar também que, infelizmente, hoje existe uma cultura muito grande de uso de antibiótico de forma desenfreada. Então, se você já tem ali o uso de antibiótico de forma constante e você usa isso há 15, 20 anos na sua propriedade, muitas vezes você já tem uma resistência. E aquele antibiótico não vai mais fazer efeito. Então, é um ciclo, né? As propriedades com diarreia, elas podem ser manejadas. Isso é algo importante de se falar. Nós temos estratégias de vacina, nós temos estratégias com plasma, nós temos estratégias manejo, principalmente de manejo, porque sem manejo também a gente não vai salvar nada. Esse quadro de diarreia que a gente teve, acho que abriu muito os olhos da gente, né? De forma geral. Realmente foi. A gente teve que parar e analisar todo o manejo que estava sendo feito para poder encontrar onde estava o problema. E essa questão do antibiótico, acredito que você veja também nas assessorias, quando você chega e já usa, e às vezes já usa, você tem o 1, que depois é pra você ir pro 2 e depois ir pro 3, e aí você chega na propriedade, ele já tá usando 4. E aí ele pulou, ele largou de mão dos outros, que teriam um bom resultado, mas ele já tá lá no mais forte, porque alguém indicou, porque passou, e aí você começa um problema seríssimo, porque depois daquele você já não tem o que usar. E aí pronto, você tem um surto na propriedade, como é que você resolve? Né? Então, a questão do uso desenfreado do antibiótico vem sendo um problema sério e no neonato gravíssimo. Eu diria que e é igual na medicina humana. Hoje em dia é um dos maiores problemas da medicina humana, né? E a gente tá caminhando. A gente tá caminhando para isso também. Sem contar com o problema de dose, né? A gente tem uma questão muito séria com a dosagem neonatal. Então, pega o bulário, vê lá a dose do adulto e, e aí aquela dose, muitas vezes é 20% do que um neonato precisava. Porque o neonato muitas vezes precisa de uma dose muito maior de um cavalo adulto. Por exemplo, se você pega um aminoglicosídeo, em um adulto ali em torno de 6, um neonato chega a precisar de 12. Essa legal. Ou seja, o que você está fazendo? Uma subdosagem. Então a gente precisa conhecer de farmacologia aplicada no neonato também. Muito bom. Meninas, nós já estamos indo para a reta final aqui do nosso episódio. Agora tem umas perguntas de bate-pronto aqui. Preparem-se. Ô Tati, o maior mito da neonatologia que você quer desmistificar de uma vez por todas? Essa égua é muito produtora de leite. E aí, dona Maísa? Eu vou no A Mãe Pisou no Poto. Boa. Existe sucesso sem planejamento? Não. Se você não... Eu tenho uma frase que é, se você não planeja... Ai, esqueci a frase. Se você não planeja, você está planejando falhar. É algo nesse... algo nisso. É nesse caminho. Mas se você não se planejar, você vai falhar. Fato. Maísa, qual que é o maior desafio da neonatologia? E eu gosto muito de apontar, trazer novo conhecimento através dos nossos erros também, das nossas falhas. Então, quero que você fale do desafio e uma falha que você tem a humildade de compartilhar agora, que fala, olha, isso aí me fez melhorar e evoluir. Eu diria que o maior desafio é a conscientização, né, da neonatologia a ser uma área muito específica, né, e precisar, digamos que, não só da experiência, mas de muito estudo pelas particularidades dos neonatos. E uma falha... Eu diria que eu tive experiências ruins na ortopedia, mexendo com ortopedia, principalmente no uso de alguns... Gesso.
diria que o uso de gesso é Fizemos uma experiência escolhas que a gente erradas, fez escolhas erradas. E hoje, por exemplo, hoje eu tô até trabalhando em um caso com o Tenório, né? Claro, agregando, né? Então, com o Tenório, com Eida, da Clínica do Rancho, a gente trabalhando aí num caso para o melhor para o paciente. Né? Então, a gente puxar os colegas veterinários para ter um melhor resultado. Ô Tati, também, divida conosco algo que você falhou, mas que te serviu de uma baita lição. Eu falhei em várias coisas, várias. Quando eu comecei a atender potro, eu não tenho um conhecimento vasto ainda, mas quando eu comecei a atender potro, eu não sabia nem tratar uma retenção de mecônio, né? Então, há 15 anos atrás, eu não entendia nada. Então, eu devo ter falhado, eu falhei em várias coisas, mas eu tenho sede de conhecimento. E eu tenho muita vontade, o que me move é fazer a diferença por esses potros. Então, eu tô sempre estudando, aprimorando. Um dia eu chego lá em 20% do que eu quero chegar de conhecimento. Tô longe ainda, mas eu falei muito já. E acho que isso que me faz também, cada vez mais, ser uma eterna curiosa, uma estudiosa, e enfim. Por isso que vem a evolução. Maísa, desde quando começou nas provas de tambor com o seu pai até o presente momento, como que você enxerga a evolução da equidiocultura nacional? Eu enxergo, é enorme. Nossa Senhora. Quando eu comecei a correr tambor, tem, sei lá, uns 15 anos atrás, uma prova era, né, botar o cavalo num reboque, ir pra prova e correr, voltar pra casa e tchau, e botar o cavalo na baia. Hoje a gente sabe que as provas exigem um grau técnico maior, né? Então a gente acaba tendo um suporte pré-prova, pós-prova muito maior. Esse já é um grande avanço. E na área da gente, como a gente falou, ainda tem muita coisa para melhorar, ainda tem muita coisa para se adaptar, mas a gente já vê aí excelentes resultados de potros que foram acompanhados na gestação, e aí nasceram, foram excelentes potros na criação, e aí a gente tem o resultado em pista. Então, a evolução é grande. Nesses últimos 15 anos, a evolução foi boa. Tati, um conselho para quem quer seguir nos seus cursos aí e fazer parte da neonatologia brasileira dos equinos. A gente tem que entender a necessidade do crescimento na área que a gente está atuando. Então, se você sente que você está precisando evoluir, se você tem perdido o paciente, essa autocrítica, ela é muito importante. Então, se você sente que você pode fazer mais, que você precisa melhorar, esse é o momento de você capacitar. E hoje, a gente tem um mercado com inúmeras possibilidades. A gente não tem só os meus cursos, nós temos cursos de excelentes profissionais. Então, se você quer, né, se você quer trabalhar na área, tem que ir atrás, tem que arregaçar a manga, tem que estudar, tem que ir atrás, tem que vivenciar a rotina, isso é muito importante, tem que querer trabalhar. E potro, ele não... Como o cavalo, de forma geral, não alisa. A gente ainda tem o problema de ter que acompanhar os partos de madrugada. Sim. É desafiador. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Voz Equestre. Hoje conhecemos um pouco mais sobre a realidade de mulheres que atuam na medicina veterinária equina, seja no campo, seja dentro dos hospitais, nos aras também. Falamos sobre desafios, conquistas, emergências, rotina, dedicação e principalmente a paixão que move essas profissionais todos os dias. Ficou claro que, independentemente do caminho escolhido, existe algo em comum entre todas as médicas veterinárias de equinos: o compromisso para com o bem-estar, a disposição de estar presente, sempre querendo essa ajuda e fazer com que eles se tornem, quem sabe, campeões lá no futuro. Tati, para a gente finalizar, tem algum assunto que nós não abordamos que você gostaria de tratar? O momento é agora, Tati. Nossa, sim. Nossa. Pressão. Não, eu queria deixar... Eu vou utilizar esse espaço para deixar uma mensagem incentivadora.
Porque a gente acaba sendo muito desincentivado, mulheres também, né? Então eu tô aqui eu me sinto no direito de poder falar por outras mulheres que foram desacreditadas, que muitas vezes, cavalo é muito difícil, não tem como entrar. E eu escutei isso, e eu escutei que a neonatologia seria impossível. E hoje eu vivo da neonatologia. Então eu queria dizer que se você tem um sonho, se você tem uma vontade, regaça a manga, vai estudar, vai se aprimorar, vai fazer estágio, vai conhecer, trabalhe, tenha ética, tenha caráter, tenha profissionalismo, né? Lembre que tudo, desde a faculdade você está fazendo um networking, então lembra da postura e segue o teu sonho. Eu tenho certeza, gente, que quando a gente sabe o que a gente quer, que a gente batalha pelo que a gente quer, Deus vai abrindo as nossas portas. E eu sou prova viva. E eu continuo trabalhando muito, me esforçando muito, e eu tenho colhido cada vez mais, graças a Deus. Então, todo mundo tá no sol. O sol tá aí pra todo mundo. Eu sempre falo isso, né? Então, agarra o teu sonho e vai com fé. Concordo 100% com o que você falou. Maísa, agora eu passo a bola para você. Você é a nova apresentadora do Voz Equestre. Nossa. Você imagine, você está diante de alguém que você admira, respeita, tem como referência. A exemplo que a Tati já falou da doutora Edna Cláudio, faça uma pergunta para a Tati que você nunca fez e que vai servir também para todo mundo que acompanha o Voz Equestre. Olha a saia justa! Esse é o momento de apertar. Esse é o momento. E a Tati já vai preparando sua pergunta aí também para Maísa. Uma pergunta que eu nunca fiz. Vocês têm noção que tem 10 anos que a gente se conhece, né? Não, eu já sei a minha pergunta. Vai pensando. Então, Tati, faça você primeiro, a Maísa vai. Você achou que há 10 anos atrás, quando o seu pai trouxe você pra me conhecer, vocês sentaram no sofá lá na minha sala, e só seu pai falava, a Maísa tava quietinha, e o seu Bosco tava lá, tentando me convencer a dar um estágio pra filha dele. E aí eu falava, e aí eu falei, meu Deus, eu tô lascada, né? Porque estágio por obrigação é a pior coisa. Porque assim, você já fica, meu Deus, vão me trazer uma bucha. E você imaginou... Foi pedido, né? Meu estágio foi empurrado goela abaixo. Livre pressão, foi livre, espontânea pressão. E aí o patrão chegou e falou, você não tem saída, você vai aceitar ela. Eu, tá. E aí, você imaginou que daquele sofá a gente ia viver tanta coisa, tantas partes de madrugada? Nunca na vida. Eu lembro que depois que meu pai não deixava eu falar, né? Na verdade, eu não falava, e aí meu pai falava por mim, né? A gente saiu pra caminhar no Aras e, nossa senhora, foi um clique. Foi? Um clique. Sim, em 5 minutos de conversa. Até hoje, tem 10 anos esse clique. E ela me falou uma vez uma coisa que ela falou, obrigada por ter me apresentado na neonatologia. E, que bonito. Gente, depois que eu virei mãe, eu fiquei assim. É isso. E obrigada por você ter me apresentado no meu marido e hoje eu tenho a minha família. Hoje somos uma família. Né? Sim. Somos uma família. Que bonito. Sim. Nossa senhora, dificultou mais ainda a minha vida aqui agora. E a sua pergunta? A minha pergunta. Não, mas você imaginava? Nunca. Essa sua trajetória, que você ia vir pra neonatologia, assim? Nunca. Eu tinha o gosto, né? Meu pai é um apaixonado pelo quarto de milha e aí você acaba se apaixonando pela criação, né? Então eu tinha essa paixão pelo processo da criação, mas eu nunca imaginei que eu trabalharia com isso. Eu achava que ia ser, né, o meu hobby, o final de semana, como sempre foi. E não que seria o meu dia a dia. Eu sempre disse que meu sonho era todo dia acordar, vestir uma calça jeans, uma bota e ver cavalo. Eu jamais imaginei que seria a minha realidade. A palavra tem poder, muito. Eu acho que minha pergunta... Você imaginava 10 anos atrás, quando você tava com a canequinha, 5 minutos em cada porta de baia, olhando pro potro, você imaginava que você ia você ia desmistificar a neonatologia? Como, né? Eu vi você criar essa frase, vou desmistificar a neonatologia. Você imaginava que você ia chegar
onde você chegou hoje, de, né, milhares de alunos, milhares de veterinários. Mais de 3 mil. Já, né, profissionalizados em diversos países. E eu posso dizer, eu presenciei. Eu estava lá no primeiro curso, eu ajudei a fazer o primeiro card do primeiro curso. E você imaginava que... Não. Não. E eu me sinto numa responsabilidade cada vez maior, realmente, e num propósito maior, que é realmente mostrar que potro não morre mesmo, né? Essa frase, potro morre, deixa aí que morre, potro é morredor, são frases que eu detesto, e são frases que eu tenho desmistificado. Mas o mais bonito é ver quantas pessoas a gente tem carregado nisso. Quantas pessoas têm se identificado. Quantas pessoas não compram mais o discurso. Né? Ontem uma aluna minha falou, nossa, Tati, eu vim de uma aula que o professor falou, potro é morredor. Falei, gente, isso esconde uma deficiência da pessoa. Porque se ele diz que morre, é que ele não sabe o que ele faz. Então, hoje eu me sinto muito feliz de ter uma comunidade neonatal desse tamanho, de pessoas realmente assim, que vestem a camisa e que querem fazer a diferença. Então, se eu plantei essa sementinha, eu fico muito feliz, muito feliz. Essa, com certeza, é uma das minhas maiores missões atualmente, e é mostrar que o potro, ele pode ser cuidado por qualquer um, não é exclusividade de uns e outros, basta você querer. Tati, muito obrigado, viu? Só para participação maravilhosa aqui. Se você, a moça do Paraná, foi para Bahia, Pernambuco, Sergipe, o Brasil e o mundo, o primeiro potrinho que você tratou, se você pudesse estar com ele de novo, qual seria a sua sensação e o que você diria para aquele potrinho? Olha, o primeiro potro que me marcou foi um potro que eu perdi. Foi um potro que morreu. E hoje, e assim, olhando as fotos, obviamente, agora, tudo faz muito sentido. Era um potrinho prematuro, então eu não entendia de fluido, eu não entendia de farmacologia, eu não entendia de cuidados neonatais. Então, se eu pudesse falar algo para ele, e para todos os pacientes que eu já perdi, é que eles me ensinaram muito. Porque sempre que eu perco um paciente, isso acontece na nossa vida, afinal, nós somos médicos, né? Médicos veterinários, eles me forçam a evoluir. Então, eu vou entender aonde foi que eu errei e o que é que eu posso corrigir. Então, eu pediria desculpas para ele, mas eu iria falar com toda a humildade que através dele eu consegui evoluir. Bonito, hein? Bonito. Suas redes sociais para que o pessoal entre em contato contigo. É @TatiFigueiredoVet. E a gente tem um site também que é o www.tfcursos.com.br. E lá tem uma gama de cursos para todos os níveis. Espero ter você em algum. Amém. Maísa, a filha do seu Bosco, o que você quer deixar de mensagem e dessa toda sua trajetória? Valeu a pena? Valeu demais. Eu diria que eu tô numa fase ainda, né, a filha dela, né, e eu diria que para quem tá chegando, né, eu tô numa fase que eu tenho tido muita experiência com estagiário, né, eu sou muito a favor, porque eu tive a oportunidade, a bola foi goela abaixo, mas eu tive uma oportunidade e isso fez muita diferença na minha carreira. Eu acho que eu sou o que eu sou hoje porque eu tive essa oportunidade. E então eu falo pra quem tá chegando, né, corra atrás, estude muito, a gente precisa estudar muito. Quem quer mexer com neonatologia tem que ter aquele gásinho extra, né, as noites em claro, puxa, suga muito, mas se for o que realmente gosta, corra atrás, seja respeitoso, seja estudioso e mostre que você realmente está interessado naquilo. E a oportunidade, ela chega. Agora a gente tem que estar pronto. O cavalo, ele passa selado, a gente tem que estar pronto para montar, né? Exatamente. Eu digo sempre para os meus estagiários. Então, eu deixaria esse recado para quem está chegando. Acho que é importante. Acho que a gente está precisando dessa renovação
E quem tá chegando tá precisando ouvir esse tipo de comentário. Fiquei seu fã. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Tem um presságio chinês que é a sorte. Sorte é quando o preparo encontra com a oportunidade. Então é isso que você falou. Suas redes sociais? É maisafranco.vet. @maisafranco.vet. É isso, meninas? E @franco, maternidade equina. Boa. Muito obrigado, Tati. Muito obrigado, Maísa. E se Obrigada. você gostou de mais um episódio do Voz Equestre, siga conosco também. Vem muito mais informação a galope, informação de alta qualidade a galope. Esse é o Voz Equestre, o relincho que conecta. Até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau!